Já se foi o tempo em que qualquer pessoa, ou até a gente mesmo, né? A gente fazia as nossas sobrancelhas de qualquer jeito. Mas com o mercado de beleza em expansão e cada dia mais exigente, é preciso recorrer a profissionais especializados, como o design de sobrancelhas, por exemplo. Agora, você sabe exatamente o que é que ele faz? Vamos conferir. Finas, grossas, retas, arqueadas. A primeira regra para ter um estilo marcante e sedutor é esquecer os modismos e manter a sobrancelha com o desenho mais natural possível. E já se foi o tempo em que isso a gente fazia em casa, só usando uma pinça para retirar os pelos crescidos. Curiosamente, eles nunca ficam perfeitos como a gente deseja e precisa ter. É por isso que o profissional, o designer de sobrancelhas, tem sido tão importante. A sobrancelha, ela é um ponto do rosto extremamente importante. Eu costumo dizer que a sobrancelha é a maquiagem do nosso rosto, que a gente dorme, acorda, independente de qualquer outra coisa que a gente colocar, se a gente maquiar ou não, a sobrancelha está lá. Então, quanto mais equilibrado o desenho dessa sobrancelha, mais força, mais valor ele vai ter no rosto. Então, a sobrancelha ela tem algumas funções importantíssimas, por exemplo, de levantar um olhar. Por exemplo, de equilibrar se eu tenho olhos juntos ou olhos separados. E a grande função do design de sobrancelha é chegar nesse equilíbrio, que é o quê? Qual o design, qual o desenho ideal para cada formato de rosto. Bom, e qual é a grande vantagem de se fazer as sobrancelhas com um profissional especializado? O profissional, ele vai identificar os pontos, cada ponto da sobrancelha, o ponto A, o ponto B, o ponto C, e vai identificar qual o desenho ideal para aquele formato de olhos e para aquele formato de rosto. Então, fazer a sobrancelha não é apenas remover pelos e fazer limpeza, como antigamente se chamava, eu quero fazer uma limpeza da minha sobrancelha. Não é isso. O profissional, ele tem o desafio de identificar qual o formato ideal para cada formato de rosto e de olhos e buscar esse formato. Então, a gente costuma até recuperar um desenho de uma sobrancelha. Por exemplo, uma pessoa que removeu pelos que não deveria ter em lugares que não deveria ter removido. Então a gente vai estimular o crescimento desse pelo, a gente vai usar algumas técnicas tanto no salão quanto em casa para estimular o crescimento desse pelo e buscar o formato ideal. Outra dúvida muito frequente é de quanto em quanto tempo é preciso fazer as sobrancelhas. Depende. A primeira pigmentação que eu falei é a coloração. Então a gente deposita uma coloração semelhante à coloração de cabelo, porém uma coloração própria para a sobrancelha. Essa coloração ela vai durar de 10 a 15 dias na pele. Ela vai pigmentar tanto o pelo quanto a pele, certo? Então, de 10 a 15 dias, de acordo com a pele de cada um. A micropigmentação, que é a segunda técnica que eu falei, ela dura de 6 meses a 1 ano, porque ela é uma espécie de tatuagem, porém na camada mais superficial da pele. Então ela não é permanente, ela é semi-permanente. E para encerrar, quais são os cuidados depois de se fazer as sobrancelhas? O primeiro cuidado é que a gente não deve jamais fazer a própria sobrancelha. Nem eu, que sou designer, eu devo fazer a minha própria sobrancelha. Porque à medida que eu estou removendo pelos em frente ao espelho, eu não estou vendo o resultado final disso. Por isso, o primeiro cuidado é sempre procurar um profissional. Fazer com um design de sobrancelhas, porque a visualização do que ele está removendo de pelo, ele está vendo o resultado final. A gente está removendo o pelo e vendo qual o resultado de cada pelinho daquele que está saindo. O segundo cuidado é procurar fazer sempre com o mesmo profissional, porque cada design ele tem um olhar. Então, se você fica migrando de profissional para profissional, a tendência é que essa sobrancelha perca pelos e ela fique de cada vez de um desenho diferente. Então, para buscar um novo desenho, ele vai remover pelos diferentes. E o pelo ele tem um limite de ciclos de nascimento. Então, cada pelinho desse que a gente tira tem que ser tirado com muito cuidado, com muito carinho, porque pode ser que seja o último ciclo dele de nascimento que ele não nasça mais. Então tem que ser feito com muito cuidado e evitar as sobrancelhas como a das nossas avós, que são só aquela tirinha, porque de tanto remover pelos, muitos não nascem mais e aí fica uma carência de pelos. Então hoje a gente tem que ter um cuidado muito grande de remover os pelos certos para preservar o pelo na pele.